de número 14. Vamos lá. Lição de número 14. Tem um tema ali, vamos todos participar juntos? Entre a Páscoa e o Pentecoste. Texto áureo, juntamente com toda a igreja. Cumprindo-se aleluia. Então, no texto áureo, nós podemos observar que aqui se cumpre a promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo sobre eles. A Bíblia diz que eles estavam todos no mesmo lugar, não no Calvário, mas no templo. E a Bíblia vai nos dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, naquele momento, quando eles estavam reunidos ali, todos no mesmo lugar, a Bíblia diz que veio o Espírito Santo sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Ali no templo estavam reunidas pessoas de várias nações, onde um falava a língua de outra nação. E ali foi uma glória tremenda. A Bíblia diz que, em Atos dos Apóstolos, fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles falavam em línguas como de fogo. E aqui, no meio do cumprimento dessa profecia, a profecia de Isaías, escrita em Mateus 3,11. Isaías falando assim: eu vos digo que eu batizo em água, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias, porque esse que vem após mim batiza com Espírito Santo e com fogo. Então, no textuário, nós podemos ver que cumpre-se aquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus rogou ao Pai, dizendo: rogo-vos ao Pai que está no céu, ao Consolador, que Ele virá sobre vós para dar-vos conforto. Então, no textuário, podemos ver que ali houve o cumprimento da promessa. Verdade prática. Vamos fazer uma escola bíblica, um estudo de ensino participativos? Vamos lá? Todos comigo? 1, 2, 3. Sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então nós podemos ver ali que sem a Páscoa, sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo,
não há Pentecoste, não há derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Aqui eu posso entender que o ministério de Jesus é um ministério completo. Jesus não faz nada incompleto. Tudo tinha um propósito, embaixo na terra e em cima no céu. Ali é o complemento da ressurreição do Senhor Jesus. Sem a Páscoa não há Pentecoste. Por que não há Pentecoste? Porque perde a sua eficácia. Então, nós podemos observar que ali um complementa o outro. Somente a redenção, somente a libertação da humanidade, pela ressurreição de Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Introdução. A vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho é eficiente no Pentecostes. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. E sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que duas são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui que na introdução, na introdução desta última lição, deste trimestre, veremos que das festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecoste. Tendo em vista estes dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, que diz assim: a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecoste. Por que a vida do cristão começa no Calvário? Porque ali foi a entrega de Jesus, do Filho amado, na cruz. O Calvário, ali é onde se reuniam as pessoas que o amavam. O Calvário era um lugar de reconhecimento, de entrega, de sofrimento, daquele que morreu por nós, daquele que morreu por mim e por você. Mas a Bíblia vai nos dizer, a introdução de hoje vai nos dizer que o trabalho eficiente no Pentecoste. Então nós podemos observar que um complementa o outro. A descida do Espírito Santo, que é o trabalho eficiente. Porque a partir do momento que Jesus foi crucificado, sabemos que ele passou dor, que ele passou angústia pelas nossas transgressões. Mas a partir daquele momento, da sua ressurreição, houve gozo, houve alegria, houve manifestação do Espírito Santo sobre a vida do teu povo. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste, e sem Pentecoste a Páscoa perde a sua eficácia. Por que perde a sua eficácia? Porque significa que as duas são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas, e em breve virá buscar a tua igreja. Então nós podemos ver que o Espírito Santo tem um papel primordial na vida do teu servo, na vida daqueles que o servem. Por quê? Porque ele nos dá capacidade para pregar ousadamente que Cristo batiza, salva, liberta, cura, restaura vidas. Quem faz isso, meus irmãos, é somente o Espírito Santo que vem sobre nós.
Leitura bíblica em classe. Êxodo, capítulo número 34, versículo do 18 ao 29. Foi lido nesta noite pelo nosso diácono Josué. Objetivo específico, juntamente com toda a igreja. Objetivo 1. Mostrar que Cristo é a nossa Páscoa. Objetivo 2. Reconhecer a importância do Pentecostes através das mídias. Objetivo de número 3. Explicar o significado do dia de Pentecostes. Tópico de número 1. Cristo, nossa Páscoa. Definição. Vamos lá, todos comigo? Antigo Testamento. Novo Testamento. A Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida através da ressurreição de Jesus. Aleluia. Então fiz essa pequena definição que fala assim: tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, por outro lado simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Definição: a Páscoa origina-se do vocabulário hebraico pesar, que etimológica e tipologicamente pode ser definida como passagem da escravidão à liberdade. Então, no Antigo Testamento, a Páscoa significa passagem da escravidão à liberdade. Essa interpretação cabe tanto na nação hebreia como os crentes em Jesus Cristo. Conhecida também como a festa dos pães asmos, ou sem levedura, a Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o povo. Então nós podemos ver aqui, vamos ver aqui a aliança formal entre Deus e o povo, que se encontra em Êxodo 24, capítulo 24, a partir do versículo 1. A Bíblia vai nos dizer que Deus manda chamar Moisés, Arão, os seus filhos Nadab e Abiú, e 70 anciãos para subir ao monte. E a Bíblia diz que quando eles chegam ao pé do monte, Deus fala assim: olha, para, inclina as vossas cabeças, e aproxima-se Moisés. O que eu acho lindo nessa passagem, neste primeiro versículo, é como o nosso Deus é cauteloso, é prudente. Ele sabia que subisse todas aquelas pessoas, certamente muitas pessoas iam morrer por causa do resplendor da glória de Deus naquele lugar. Então ele manda Moisés subir ao monte, aproximar-se dele. E a Bíblia diz que quando Moisés chega ao Senhor, mas ele não se chegue nem ao povo, suba com ele só vai ao monte. E vindo, pois, Moisés e contando o povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz. Olha a voz de quem o povo respondeu quando Moisés sobe ao monte. Nós podemos ver que Moisés, não há interferência de Moisés sobre a instrução que Deus vai dar ao povo. A Bíblia diz que o Senhor dita e Moisés escreve. O Senhor dita e Moisés escreve e passa para o povo. E olha o que o povo fala. E disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos.
Então o povo reconhece que foi o Senhor que falou a Moisés. Todas essas palavras que o Senhor falou, o faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela madrugada e edificou um altar ao pé do monte. E levantou 12 colunas representando as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que ali foi enviado certos jovens, filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacífico de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue. Olha o que Moisés faz: toma a metade do sangue dos bezerros, do sacrifício pacífico, o sacrifício de paz, coloca em bacias. A metade daquele sangue é derramado sobre o altar, e a outra metade é aspergido sobre o povo. Então Moisés, ao receber sacrifício, ele faz isso com sangue, e fala assim: e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então aqui houve uma confirmação do povo sobre a nova aliança, sobre o novo concerto. E fala assim: olha, então tomou Moisés aquele sangue e os aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, e sobre todas essas palavras. Então nós podemos observar que o povo, eles confirmaram a palavra 2 vezes, que ia obedecer. Mas o que eu fico imaginando nessa palavra, o povo que foi levado de Israel para o Egito, não era o mesmo povo? Não era um povo que sabia adorar? Não era um povo que sabia exaltar o nome santo do Senhor? Por que essa aliança? Por que essa nova aliança, esse novo concerto? Sabe por quê, meus irmãos? Era o mesmo povo, mas os costumes eram diferentes. O povo estava sempre cheio de mazelas, cheio de problemas. O povo era o mesmo, o povo que adorava era o mesmo, mas a partir do momento que eles entram no Egito, a adoração se tornou diferente. E aí Deus faz esse concerto, faz essa nova aliança com o povo, e o povo vai e confirma. Vamos para o segundo subtópico do tópico 1. Cerimônia pascual. Vamos ler comigo? É detalhada Meus irmãos, olha para você ver o que fala da cerimônia pascual. É detalhada com rígidas recomendações. Deus sabia a fraqueza do povo. Deus sabia os deslizes que aquele povo ia fazer. Êxodo 12:12, que diz assim: olha o que o Senhor Jesus disse: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então a Bíblia diz que o próprio Deus envia um anjo
passar o sangue nas portas dos umbrais. E a Bíblia diz que o anjo, ao ferir as crianças do Egito, os filhos, os homens do Egito, as portas que eram marcadas com sangue, eles passavam por cima. Esses eram os limpos, remidos e lavados com o sangue do Cordeiro. Esses não foram tocados. Mas aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, Deus entrou com juízo ali, porque Deus é juiz, mas Ele também é justiça. No 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou cabrito macho de 1 ano e sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. Então o próprio Deus faz uma ordenança às famílias, falando: olha, vocês têm 10 dias para escolher o cordeiro ou o cabrito. E ele fala assim: ó, tem que ser macho e de 1 ano. Por que de 1 ano, meus irmãos? Por que tem que ser tão novo assim? Porque é como criança de 1 ano, não tem pecado. Nosso Deus é puro, nosso Deus é santo. De 1 ano, macho, 10 dias para escolher o cordeiro ou o cabrito. E do 11º até o 14º dia, que será para imolar o cordeiro, esses 4 dias seria para ver minuciosamente se aquele cabrito era perfeito. Deus é perfeito, santo, inocente e puro. E Ele exige do seu povo santidade. Ele exige do seu povo pureza. Então aquele cabrito, aquele cordeiro de 1 ano simbolizava Cristo. No 11º dia do mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou cabrito macho de 1 ano, sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. O sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães ázimos. Pães ázimos, sem levedura, sem mistura. Com ervas amargas. Ervas amargas ali significa a libertação do povo do Egito, simbolizando ali o que o povo passou ali durante a escravidão. E a Bíblia vai nos dizer que Deus fala assim: olha, cada família escolhe um cabrito ou um cordeiro. E se a família for pequena, procura uma família mais próxima que seja pequena e ajunta-se e mola o cordeiro e comem com eles. E o que sobrar, lança no fogo, queima. Então, a cerimônia pascual era detalhada com rígidas recomendações, para jamais que o povo esquecesse o seu real significado. Subtópico 3, simbologia. A Páscoa, vamos todos comigo? A Páscoa simboliza aleluias. A Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo ambos os povos fizeram um. Meus irmãos,
nós fazemos parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, que fala assim, vou ler Coríntios 12, 12, que fala assim, porque assim como o corpo é um, o corpo significa a igreja, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então Cristo simbolizava a igreja aqui na terra. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Meus irmãos, será que nós temos dado? Qual a importância nós temos dado para o corpo de Cristo? Quanto tempo que nós temos ceado? 1 mês a 2 meses? Vamos dar importância para a Santa Ceia. Tem crente que não liga com a Santa Ceia, não dá importância o corpo e o sangue de Cristo. Vamos dar importância à Santa Ceia. Você que está me assistindo através da rede CMA, que tem 1 ou 2 meses que não ceia, no domingo que vem pela manhã, às 9 da manhã, a Santa Ceia aqui no Templo Sede, venha para cá, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, Jesus da tua vida. Temos que valorizar o corpo e o sangue de Cristo. Desde o início, Jesus Cristo foi identificado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício do sacrifício. Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Nós é um povo só, um povo escolhido, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem muitos que não dão. A Bíblia diz que, numa certa feita, Jesus convida muitos para a Santa Ceia. Faz um convite especial. E a Bíblia diz que ali não aparece ninguém naquela Santa Ceia. E a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos entrar nos becos das vielas, traz cegos, coxos, aleijados, surdos, mudos, para a Santa Ceia. Então nós podemos observar que esse reconhecimento, que essa valorização da Santa Ceia é já nos tempos primitivos, já de longos anos. O que eu quero dizer com isso? Quando nós não damos valor, não nos reconhecemos, Jesus como o nosso suficiente Salvador e Senhor nas nossas vidas, certamente você não irá dar valor à Santa Ceia. Mas a partir do momento que você conhece Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, geralmente você se torna um participante do corpo e do sangue de Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que nós podemos alcançar a vida eterna, nós temos que ser participantes do corpo e do sangue de Cristo. Segundo tópico, o Pentecostes, a festa das primícias. Subtópico de número 1, definição, juntamente com toda a igreja.
Então a festa do Pentecostes, definições, podemos aprender nessa noite que é celebrada 50 dias após a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, que recebe as seguintes designações: é conhecida como a festa das colheitas, das semanas e a festa das primícias. Êxodo 34, 22 ao 26. Êxodo 34, vamos ler rapidamente aqui. Êxodo 34, 20, a partir do capítulo 22, que diz assim: também guardarás uma ordenança do Senhor, a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nenhum sacrifício da festa da Páscoa ficarás da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então nós podemos ver aqui uma ordenança do Senhor. A festa da Páscoa, então, era celebrada 3 vezes ao ano. A festa da Páscoa era uma cerimônia doméstica, ou então era uma cerimônia em 4 paredes, enquanto a festa do Pentecostes era uma cerimônia pública, era uma celebração pública, na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também um momento de se exercer a misericórdia e o serviço social. Então nós podemos observar que eles adoravam ali a Deus a partir do momento que eles começavam a ceifar, a partir do momento que eles começavam a fazer a colheita. Por sua suficiência, era também no momento de exercer a misericórdia e serviço social. Então nós podemos ver aqui que eles dividiam o que eles colhiam da sua colheita. Eles dividiram com aqueles mais carentes. O cerimonial. Vamos todos comigo? Em santa convocação, na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. Meus irmãos, olha no momento da colheita, de forma jubilosa, como nós temos entregado as nossas primícias à casa do Senhor? Será que tem sido com alegria, de forma jubilosa, grato, fiel ao nosso Deus? A Bíblia diz que eles entregavam de forma jubilosa, em santa convocação, na qual todos deveriam apresentar. Olha para você ver, na qual todos deveriam. Isto digo que nem todos apresentavam de forma jubilosa. Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. Deuteronômio 16:11. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara. Então, a partir do momento que eles começavam a ceifar, a fazer a sua colheita, eles começavam o ato cerimonial. Começava a se alegrar, começava a jubilar, agradecer o Deus Todo-Poderoso. Tinha início no exato momento em que a foice
a ceifar a seara. No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. Levítico 23:11. A Bíblia diz que o início da colheita era na sexta-feira. O momento mais solene, o adorador movia o molho. O primeiro era para o Senhor. No sábado, eles apresentavam ao sacerdote o molho. E a Bíblia vai nos dizer que no domingo, pelas 15 horas da tarde, no momento da crucificação do Senhor Jesus, eles apresentavam o molho, a primícia dos teus servos ao Senhor, para ser aceito por Ele. Então ali era feito todo um cerimonial, era uma coisa organizada, feita com alegria. O molho, a primeira parte daquele campo, o cantil do campo, era tirado, era reservado para entregar ao sacerdote, e o sacerdote no domingo apresentava o Senhor pelas 15 horas da tarde. A simbologia, vamos todos comigo? Para nós pentecostais, meus irmãos, olha que palavra maravilhosa. Para nós pentecostais, as primícias representavam as almas que, através do Evangelho e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, Ele mesmo comparou ganhar alma ao semear e ao ceifar. Então, quem faz isso é só o Senhor e o Espírito Santo. Isso aí não é mérito meu, não é mérito nosso. O próprio Jesus comparava as almas que, através do evangelismo das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Ele comparava as almas ao semear e ao ceifar. Por que ele comparava as almas com semear e ao ceifar? Semear o quê? A palavra de Deus. Porque é através da palavra que pessoas são transformadas. É através da palavra que pessoas são libertas. Então a primícia simbolizava o semear e ao ceifar. A partir do momento que nós semeamos, nós passamos a ceifar, a colher almas para o reino. Mas isso é mérito de quem? Não é nosso, é do Senhor Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Tópico 3. Cristo, o Cordeiro Pascal. Vamos todos ler comigo? O Senhor Jesus Aleluias. O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa. Mateus 26:2. Mas ao terceiro dia, eis que ele ressurgiu de entre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é as primícias dos mortos, por ser ele mesmo a ressurreição e a vida. Ele está vivo. Ele está vivo e ele se encontra em nosso meio. Ele é aquele que venceu. Ele é aquele que foi ressuscitado dentre os mortos,
que venceu a morte, que foi morto, que foi cuspido, que foi chicoteado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressurgiu de entre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é a primícia dos mortos, por ele ser mesmo a ressurreição e a vida. Já ressurreto e prestes a ascender ao céu, o Senhor prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo. Atos 1:8. Atos, capítulo de número 1, verso 8. Que diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a partir do momento que ele estava prestes a ascender ao céu, o Senhor Jesus prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo, através do seu discípulo, dando poder e autoridade para pregar a tua palavra. Portanto, os discípulos deveriam esperar em Jerusalém a chegada do Consolador. Lucas 24:49. O Pentecoste do Espírito Santo. Passados 50 dias, vamos lá, desde a morte de Cristo, aleluia. Então, o Pentecoste aconteceu 50 dias depois da festa da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus Cristo, desde a morte de Cristo ocorrida na Páscoa. Eis que os discípulos receberam o Espírito Santo. Olha a promessa que foi cumprida. Em pleno dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, anunciando aos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Então, naquele dia, em Jerusalém, ali havia vários peregrinos de várias nacionalidades, e uns falavam a língua daquelas pessoas que se ali encontravam, assim que o Espírito Santo lhes concedia que os falasse. Imagina a glória dentro do templo, onde estavam reunidas ali quase 120 pessoas. A glória manifesta ali. O Espírito Santo vem sobre eles, sobre todos eles, não só os discípulos, não só os apóstolos de Jesus, mas sobre todos que se encontravam presentes no mesmo lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Subtópico 3, as primícias da igreja. Então, neste momento, vamos comigo? Levantava-se aleluia. Quem faz isso? Só o Senhor Espírito Santo, porque é Ele que capacita, é Ele que dá conhecimento, é Ele que dá entendimento da palavra. Então a Bíblia diz que quando vem sobre eles o Espírito Santo, o homem natural já não passava a ser homem natural mais, eles já passavam a ser homens espirituais, para pregar com ousadia a palavra de Deus.
E a Bíblia diz que Pedro pregando, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Isso, meus irmãos, é para nós glorificarmos de pé. Quase 3.000 almas. Pedro, uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra, que não tinha entendimento da palavra, um pescador, passou a ser um ganhador de alma, depois que a promessa se cumpriu na vida deles. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. As primícias da igreja primitiva são apresentadas a Deus Pai. Então o próprio Pedro ali fala: olha, o mérito não é meu, o mérito é do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Pedro reconheceu que não foi por ele que aquelas almas se renderam ao Senhor Deus Pai. Foi mérito do Senhor Espírito Santo que falava na boca de Pedro. Foi mérito do servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, com ousadia, pregava a palavra, sem medo de ser perseguido e morto. Conclusão: sem a Páscoa, o Pentecoste seria impossível. E sem o Pentecoste, a Páscoa não seria eficaz. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somente assim, dentro em breve, apresentaremos uma grande colheita ao Senhor da Seara, em nosso país, na América Latina, na África, na Europa, enfim, até aos confins da terra. Glória a Deus. Não podemos esquecer jamais de proclamar esse evangelho. Somente assim, dentro em breve, apresentaremos grande colheita. Não podemos esquecer as nossas raízes. Não podemos esquecer o nosso chamado. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Nós somos escolhidos, separados, para pregar a palavra. Somente assim as almas vão se render aos pés do Senhor Jesus. Amém? Quero estar convidando aqui o nosso pastor João Paulo Moreira, que estará dando continuidade ao trabalho nessa noite, em nome de Jesus.